Primeira leitura. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado o seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que nós procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderia submeter-se, à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Depois dos capítulos precedentes, carregados de tons dramáticos, entramos no capítulo 8 da Carta aos Romanos, um dos mais belos textos de todo o Novo Testamento. O homem carnal, escravo do egoísmo, que leva ao pecado e à morte, vive agora sobre uma nova lei, a lei do Espírito que dá a vida em Cristo Jesus. Nesta expressão, segundo os exegetas, ecoam as palavras de Jeremias e de Ezequiel. Renovado pelo Espírito de Deus, infundido no seu coração, o homem novo, o crente, pode não só conhecer, mas também cumprir a vontade de Deus. Depois desta afirmação, o discurso de Paulo prossegue linear e lógico. No centro do seu pensamento está o evento da encarnação do Verbo. Deus fez o que era impossível à lei, por estar sujeita à fraqueza da carne, ao enviar o seu próprio Filho em carne idêntica à do pecado, e como sacrifício de expiação pelo pecado, condenou o pecado na carne. O cristão, porque assumiu a lei do Espírito e porque o Espírito habita nele, pode viver segundo o Espírito, pensar segundo o Espírito, alimentar desejos segundo o Espírito, sente que pertence ao Espírito e vive na esperança de experimentar o poder do Espírito de Deus, que o fará ressuscitar dos mortos e tornará participante da glória de Deus.
leva uma vida espiritual em sentido forte.